boa tarde. Ultimamente, grande parte do noticiário tem falado sobre falcatruas, subornos, tráfico de influência e outras ilegalidades. Além da Polícia Federal e do Ministério Público, quem tem um papel importante na apuração de irregularidades são os tribunais de contas. E o JC Debate foi às ruas perguntar aos cidadãos se eles sabem o que é e o que faz um tribunal de contas. Você sabe para que serve um tribunal de contas? Não sei, amigão. Não. Não tenho a mínima ideia. Dá para arriscar pelos termos? Imagino que cuide das contas, né? Acho que serve para contabilidade, não, assim, né, fazer as contas, assim, eu acho. Auditoria de conta, de repente, consegue saber se as contas de algum órgão ou instituição estão em dia, é isso? Seria o órgão responsável por, sei lá, legalizar as contas, avaliar, eu acho que é isso. Para controlar as contas do Estado. E você acha que eles estão fazendo a função como deveriam? Depende muito. Eu acho que eles fiscalizam bem, mas é muito político, né? Então, quem está lá é indicação, geralmente, então eles fazem mais pelo interesse de quem está no poder, né? Para debater sobre as funções e a importância dos tribunais de contas, convidamos Odete Medawar, professora da Faculdade de Direito da USP e membro da Comissão de Ética do Estado. E também recebemos Sidney Beraldo, conselheiro corregedor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Participe, mande suas perguntas através do nosso portal de conteúdo, também pela nossa página no Facebook. Muito obrigada pela presença. Nós percebemos ali as pessoas nas ruas, elas não têm muitas dúvidas sobre o que faz um tribunal de contas. Vamos então aproveitar o espaço aqui para explicar o que é o tribunal de contas, o que são esses tribunais, professora. Bom, o Tribunal de Contas é um órgão que, além de apreciar contas, ele vai fiscalizar o bom uso dos recursos públicos, quer dizer, os recursos que são de toda a coletividade. Como estes recursos estão sendo utilizados. Então, há um sentido na palavra contas de recursos públicos. Não é? E é um papel importante deste órgão, é um órgão que tem independência, ele tem toda a liberdade de avaliar se os recursos estão sendo bem empregados, porque a nossa Constituição, felizmente, deu mecanismos, inclusive, de total independência para este importante órgão exercer as suas funções. E ele está presente em vários países. Existem tribunais de contas em vários outros países, não somente no Brasil, o que mostra a importância dessa instituição. E a instituição tem essa percepção de que a sociedade não entende muito bem como é que funciona o Tribunal de Contas? Sim, e a gente percebe quando o repórter fala, você quer arriscar? A pessoa arrisca ali no nome, né? Porque tem contas no nome. Bom, boa tarde, Andressa. É um prazer estar aqui, doutora e professora, doutora Odete Medawar, que é uma especialista, não é, nessa área. É um momento importante, até uma oportunidade para divulgarmos um pouco o trabalho que é feito pelo tribunal. Acho que cumprimos um papel importante, como disse a doutora Odete, nós fiscalizamos 644 municípios, 644 câmaras municipais, são mais de 3.300 órgãos que são fiscalizados pelo Tribunal de Contas de São Paulo, somado o valor, o dinheiro público, né, que é investigado, que é fiscalizado, aliás, fiscalizado pelo tribunal, a sua aplicação, a qualidade desses gastos, ultrapassa 280 bilhões de reais, somados o orçamento do Estado e o orçamento das prefeituras. Nós temos por volta de 1.800 servidores, sendo mais de 900 agentes de fiscalização. Hoje o tribunal está muito mais técnico. Eu ouvi até uma crítica dizendo, porque as indicações são políticas e tal. Nós temos um corpo técnico concursado, esses agentes de fiscalização são todos concursados. Foi criado recentemente uma carreira de auditores, para cada conselheiro tem um auditor concursado, inclusive a presidente do tribunal atual, nos seus 90 anos, é a primeira vez que o tribunal é presidido por uma mulher, ela é uma técnica, ela é auditora. Além
Além disso, nós temos o Ministério Público de Contas, né? Nós temos 9 membros que atuam com toda a independência dentro do tribunal, não é? Então, os pareceres, assim, são bastante técnicos. Agora, quando a gente fala na questão do dinheiro público, de fiscalizar o uso do dinheiro público, é importante que as pessoas entendam que é o dinheiro de cada um, é o dinheiro de cada cidadão que paga com seus impostos, e é importante entender como que o poder público está fazendo uso desse dinheiro, certo, professora? Exatamente. E existe uma linha de muita proximidade dos tribunais de contas com o cidadão, primeiro porque hoje se pensa que há um direito fundamental da coletividade ao uso adequado dos recursos públicos. Está se trabalhando em termos teóricos, né, com esta concepção de um direito fundamental ao bom uso dos recursos públicos. E, em segundo lugar, a nossa Constituição possibilita, prevê a possibilidade dos cidadãos fazerem denúncias aos tribunais de contas a respeito de mau uso do dinheiro público, que é o dinheiro de todos nós. E como que o cidadão pode fazer essa denúncia? Olha, através temos o Fale Conosco, temos uma ouvidoria agora especificamente para isso, e recebemos, como disse a doutora Odete também, muitas denúncias das câmaras municipais, não é? Porque, na verdade, a atribuição de acompanhamento, de fiscalização das gestões municipais, e no caso do Estado, os deputados estaduais, nós recebemos também muitas denúncias e que são os processos são incorporados, inclusive, na análise de contas, não é? Então, o tribunal cumpre um papel extremamente importante. Como você disse, nós temos hoje uma das maiores cargas tributárias do mundo, não é? O peso dos impostos para o cidadão chegou, o ano passado, próximo de 36%, ou seja, mais de 1/3, não é, de tudo que se produz no país são apropriados pelo Estado, entre governo federal, estadual e municipal. E a população cobra exatamente isso, não é? A forma com que esses recursos estão sendo aplicados. As pessoas querem que o seu dinheiro seja bem empregado. Nós tivemos o ano passado, em que analisamos as contas de 2012, e eu não fico feliz em anunciar isso, mas o tribunal rejeitou conta de 53% das prefeituras. Sobre esse assunto, eu vou interromper o senhor um pouquinho, que a reportagem vai falar exatamente isso, o resultado dessas fiscalizações. Por todo o Brasil, os tribunais de contas analisam as contas públicas de estados e municípios. E neste momento em que o país vive uma crise econômica com cortes em investimentos públicos, prefeitos de cidades de todos os estados são investigados por mau uso do dinheiro, que deveria ser aplicado para melhorar a vida da população. A Prefeitura de Búzios, no Rio de Janeiro, está proibida de fazer qualquer contratação. O prefeito André Granado, do PSC, responde a 10 ações de improbidade administrativa. 70% dos prefeitos do estado estão sendo investigados pelo Ministério Público. 20 deles tiveram um crescimento patrimonial acima da grama do ouro, que entre 2008 e 2012 se valorizou 122%. O campeão é Juarez Corguinha, PMDB. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o patrimônio do prefeito de Sumidouro, na região serrana, cresceu quase 2.500% desde 2012. Investigações dos tribunais de contas e de vereadores dão uma pista da origem desse enriquecimento em tempo recorde. A Câmara Municipal de Sairé, no interior de Pernambuco, aponta um desvio de R$900 mil nos cofres da cidade, que tem 13 mil habitantes. O prefeito Fernando Pergentino, do PSB, é suspeito de contratar 17 carros-pipa irregulares e de ordenar o pagamento de R$7.500 para uma pessoa que tinha morrido. Mesmo cidades pequenas são disputadas nas eleições porque têm várias fontes de recursos. Os municípios recolhem tributos como IPTU. Além disso, recebem verbas dos governos estadual e federal. Mas administrar essas verbas é um problema. O último relatório do Tribunal de Contas de São Paulo rejeitou as contas de 334 dos 644 municípios do estado. Os conselheiros detectaram erros em mais de 50% das prefeituras. A falta de cuidado do equilíbrio entre receita e despesa, o descontrole com a folha de pagamento, o descuido no último ano de mandato, o não recolhimento das contribuições previdenciárias do servidor que foram retidas. Do ponto de vista administrativo,
Numa situação extrema, poderá haver a inexigibilidade do prefeito, mas, como regra geral, a reprovação de contas implica em recomendações e novas práticas para a administração. Olha, a questão, né? Mostrando como o dinheiro, então, do cidadão está sendo aplicado. Só repetindo esse número aqui, no caso do estado de São Paulo, dos 644 municípios, 52% tiveram contas reprovadas. Por que esse número tão alto? Por que tantas prefeituras têm problemas aí em suas contas? Bom, 334 municípios, não é? A grande maioria, por questão de déficit, o déficit econômico e financeiro, a não aplicação de recursos em educação, o Fundeb, muitos prefeitos deixam recursos no Fundeb, o não pagamento de precatórios, a lei de responsabilidade fiscal com relação ao controle de pessoal, né, que não pode ultrapassar e comprometer mais que 54% da receita corrente líquida para o pagamento de pessoal. Nesse ano, especialmente, foi um ano eleitoral. Então, a lei de responsabilidade fiscal estabelece outras exigências, inclusive, que a questão do déficit. Em 30 de abril, o déficit ou superávit de 30 de abril não pode ser superior ao do 30 de dezembro. Então, porque o prefeito tem que entregar, não é, a administração para o futuro gestor com recursos em caixa suficiente para o pagamento daquilo que foi empenhado e processado, e muitos deles não cumpriram, gastaram mais recursos com publicidade do que a média dos últimos 3 anos. Todos estes fatores foram importantes, foram detectados e, por isso, essas contas rejeitadas. Agora, tem aí a questão da lei da ficha limpa. Quer dizer, o quanto os governantes temem essa fiscalização, o papel dos tribunais, uma vez que a lei da ficha limpa é muito clara nesse sentido, não é? Existe... A pessoa que não tem as suas contas aprovadas não pode concorrer a um cargo, Isso, professora. na lei das inelegibilidades foi inserido um impedimento para qualquer agente, não só público como privado, que lidou com recursos públicos, que tenha as suas contas rejeitadas pelos tribunais de contas por um erro que não pode ser corrigido, não é? Então, isto pode gerar um impedimento de concorrer a qualquer eleição por um prazo de 8 anos. Isto para qualquer um que lida com recursos públicos, porque os tribunais de contas fiscalizam também o uso de dinheiro que o poder público transfere a particulares para exercício de funções de diferentes natureza, né? Então, entidades que recebem recursos públicos têm que prestar contas ao Tribunal de Contas. Então, o particular, o setor privado que recebe recursos também está sob o controle dos tribunais de contas. E olha, é importante, Andressa. Vamos deixar só para daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente já volta. Até já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje falamos sobre as funções e a importância dos tribunais de contas com Odete Medawar, professora de Direito da USP, e Sidney Beraldo, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Vamos retomar um pouquinho essa questão da lei da ficha limpa. Se o político tiver suas contas reprovadas pelo Tribunal de Contas, não pode tentar um cargo. São muitos políticos nessa situação. Olha, a lei da ficha limpa, acho que é uma lei importante, inclusive de iniciativa popular, não é? Já começou bem, né? Porque a própria... Vale a pena lembrar isso. Vale a pena lembrar. Acho que nós tivemos 2 marcos aí importantes. A lei de responsabilidade fiscal com relação ao controle, né, das finanças públicas, e a lei da ficha limpa, né, que demorou um pouco, porque ela foi em 2010, em 2012 teve uma questão de constitucionalidade, e ela veio para valer mesmo em 2012. Muitas vezes o tribunal não tem assim, uma boa avaliação, porque ele não divulga muito todo o trabalho que faz. Mas olha só um exemplo: 71%
das impugnações ocorridas aqui no estado de São Paulo para as candidaturas de prefeito e vereadores nas eleições de 2012 foram resultados de trabalho da fiscalização do Tribunal de Contas de São Paulo. 71% das impugnações. 71% das impugnações. Resultado, o tribunal que levantou aí essas irregularidades. Exatamente. E, por outro lado, os políticos têm essa consciência de reverter essa situação para não chegar no número tão grande, professora? Bom, se não tem, deveriam ter, porque a consequência para quem está na atividade política é muito séria, não é? É um impedimento de se candidatar. E, eventualmente, se houve uma candidatura aprovada, o registro da sua candidatura depois pode ser impugnado e mesmo a sua eleição. Agora, tem um ponto importante que o tribunal, a última palavra é do Poder Legislativo. As câmaras municipais é que aprovam. Nós, o tribunal, dá um parecer favorável ou desfavorável, não é? E propõe as recomendações. Este parecer é encaminhado para as câmaras municipais. Caso não tivesse sido revertido o parecer nas câmaras municipais, que infelizmente ainda ocorre muito, e aí nós chamamos a atenção da própria sociedade que tem que acompanhar, não é, também o trabalho dos vereadores, que muitas vezes votam contrário ao parecer do tribunal. Este número seria maior ainda, seria maior que 71%, caso as câmaras tivessem Olha, o Edmilson Barbosa quer participar aqui da nossa conversa, ele pergunta como o Tribunal de Contas consegue coibir o recebimento de propina por parte de um auditor. Olha, primeiro esse é um ponto importante, né? Os auditores trabalham em equipe, nós temos uma descentralização, nós temos 20 regionais, não é? Há sempre uma troca, nem sempre o mesmo agente de fiscalização é que fiscaliza e verifica o mesmo órgão, não é? E, olha, eu, inclusive, acumulo hoje, além de conselheiro, sou corregedor, não é? Nós temos baixíssima denúncia no caso de envolvimento de agentes de fiscalização, baixíssima, quase zero. E existe um acompanhamento, uma fiscalização, e a própria sociedade também acompanha, não é? Os próprios prefeitos, vereadores, uma sociedade democrática aberta, nós teríamos denúncias e tal, é muito pouco, quase zero. E, professora, os tribunais de contas, eles têm independência em relação aos poderes legislativo, executivo, judiciário? A Constituição brasileira de 1988 dá a condição de total independência aos tribunais de contas em relação ao legislativo, em relação ao executivo, em relação ao judiciário. Então, aquela ideia de que os tribunais de contas são subordinados ao poder legislativo não é exata. Eles ajudam os legislativos no controle das finanças públicas, mas eles não são subordinados a nenhum dos poderes. E isto é relevante para que os tribunais de contas possam exercer adequadamente a fiscalização do uso dos recursos que são de todos nós, né? E eu acho que eu avalio como positivamente não só a existência dos tribunais de contas, como a sua atuação. Mas é claro que nós queremos mais, nós queremos que o Tribunal de Contas se aprimore cada vez mais para fiscalizar cada vez melhor o uso dos recursos que são de todos nós. O que falta ser feito, professora, na questão do trabalho do tribunal? Eu acho que o tribunal talvez tenha que ter mais agilidade na apreciação das contas. Em primeiro lugar, não demorar, né? Claro que isto depende de estruturação interna, as tramitações dentro do próprio tribunal dos diferentes processos e procurar realmente realizar controles de forma atual. Estava conversando com o Dr. Sidney, que há uma tendência a se fazer um controle do resultado de toda a gestão e não só controle, fiscalizar cada ato
individualmente. Então, fazer um controle dos resultados de uma gestão inteira em matéria de uso dos recursos públicos, que é uma tendência moderna, porque vai ver realmente o que trouxe de bom para a sociedade o gasto do dinheiro público, né? Que é uma tendência moderna, e eu acho que os tribunais de contas podem também utilizar esse tipo de ferramenta para aprimorar sua atuação. Olha, perfeito, a doutora Odete colocou muito bem, e esta é realmente uma preocupação. Nós temos que sempre inovar, melhorar para prestar um bom serviço à população, principalmente se tratando da qualidade e da aplicação do gasto público num país, não é, de tanta desigualdade, num país ainda que nós oferecemos o serviço público ainda de baixa qualidade. O que estamos fazendo nesse sentido? Com relação à questão da agilidade, é um projeto de concomitância, quer dizer, as contas... Só para a gente ter uma ideia do que significa essa demora que a professora está falando, a partir do momento que começa um processo de fiscalização, doutor Sidney, exatamente, nas contas, até porque também nós temos... Quanto tempo demora esse resultado? Nós temos recurso ordinário, embargos, não é? Só sabe que a legislação brasileira, então, ela também permite, não é, uma série de recursos, e isso acaba atrasando. Dá espaço para a prorrogação. Mas, independente disso, a fiscalização e o julgamento, não é, já na Câmara, em primeira instância, é isso que nós queremos agilizar. Não é? Depois, se tem um recurso, é um direito e tal, mas aí é outra coisa. O que nós estamos fazendo? Primeiro, as contas do governo, do Estado, são analisadas concomitantemente. Quer dizer, eu sou, inclusive, o relator das contas de 2015, nós já estamos acompanhando e fiscalizando. Em abril é entregue as contas, em abril do ano seguinte, e em junho ela tem que ser votada. Então, isso já, nas contas do governo, nós já fazemos isso com uma certa agilidade. Nós começamos agora nas prefeituras. Este ano, 156 municípios foram escolhidos, também dentro de uma matriz de risco, e que terão as suas contas analisadas concomitantemente, ao longo da execução fiscal, da execução orçamentária, ela terá a sua fiscalização, e no ano seguinte já a apreciação das suas contas. Uma outra questão importante também é a execução contratual, doutor Odete, porque uma coisa é analisar a licitação e o contrato do ponto de vista da sua legalidade, se cumpriu a lei da 866, e a outra coisa é a execução. Exatamente. Essa escola está sendo bem feita, o material utilizado é adequado, o asfalto está sendo bem feito, o sistema de tratamento de esgoto é o adequado. Então, essa é uma mudança importante do tribunal. Nós vamos fiscalizar, e já estamos fazendo, já temos um modelo, mas vamos ampliar para ter mais efetividade. Que se tem aí uma fiscalização, um resultado, até mesmo pensar em políticas públicas para coibir irregularidades, e políticas públicas pensando também na sociedade, não é, professora? Exatamente. Então, esse controle das políticas públicas pelos tribunais de contas já é atribuição na Itália, dada aos tribunais de contas, e na França, e que tem o sentido de um controle amplo de gestão, porque política pública é sempre um projeto, é sempre um programa de atuação num determinado setor. Então, tem esse sentido de algo mais amplo do que você examinar só, por exemplo, a legalidade de um contrato, e você não vê como o contrato está sendo realizado e implantado, porque muitas vezes a irregularidade vai aparecer na execução. Então, o contratado vai usar um material de péssima qualidade, vai deixar alguma parte sem execução, né? E não vai cumprir prazos. Então, essa parte que, a meu ver, está ligada a uma gestão, alguma coisa maior, eu acho que está na moderna linha de atuação dos tribunais de contas. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Não dá tempo nem para falar do IEGM, que é um indicador de efetividade, não é, que nós criamos exatamente para atender isso que a professora Odete colocou. Então, rapidamente, é um indicador
composto de 7 indicadores: educação, saúde, meio ambiente, TI, segurança das cidades. Esses indicadores vão compor um indicador com base em 150 quesitos que os municípios terão que responder, e nós vamos fazer um ranqueamento. Quer dizer, então, é a grande mudança do foco do tribunal. Além da questão da conformidade e da legalidade, nós vamos começar a acompanhar, fiscalizar o resultado das políticas públicas. Que começa? Já tiramos uma fotografia de 2014 e já em 2015 nós, em agosto, setembro, estaremos lançando este indicador. Vamos disponibilizar para a sociedade, vamos colocar para as câmaras municipais, até para que eles possam exercer a sua fiscalização também, que é um papel importante das câmaras, com conteúdo, com dados, com informações técnicas, e isso sim com o objetivo de melhorar a qualidade do gasto. E para aproximar cada vez mais a sociedade também do poder público. Sem dúvida. Doutor. Muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje e até uma próxima. E o JC Debate fica por aqui. Entre no cmais.com.br/JC Debate e assista aos nossos programas anteriores. E voltamos amanhã ao 12:30. Uma ótima tarde para você.